Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu, livro do profeta Ageu. Último, penúltimo, antepenúltimo livro da Bíblia. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, o livro do profeta Ageu. Capítulo 1, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Para ganharmos tempo, nós vamos ler o versículo 9. Nós vamos expor todo o capítulo, mas para ganharmos tempo, vamos ler o versículo 9. Ele sintetiza bem a ideia daquilo que o capítulo representa. Ageu 1:9 diz assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Oremos. Senhor Deus, nós suplicamos que o Senhor venha trabalhar em nossos corações esse texto, que teu Espírito, que levou teu profeta a registrar estas coisas, esteja também aplicando em nós esta palavra, nos elucidando o texto, mostrando a tua vontade, mostrando, Senhor, o nosso pecado e mostrando o agir do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ultimamente nós estávamos estudando na sala dos adolescentes, a história da redenção, e ela contempla passar pelos profetas. E uma das coisas que nós nos deparamos, quando estamos estudando os profetas, é localizar o profeta dentro da história de Israel, onde é que se encaixa a história daquele profeta. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é onde Ageu teve o seu ministério. E o profeta aqui nos ajuda bastante, porque no versículo 1, ele já nos localiza o seu ministério. Ele diz assim: no segundo do ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, ele fala de um imperador, de um rei, ele fala de um governador, e ele fala de um sumo sacerdote, e fala de datas, Então, fica, vamos assim dizer, fácil de localizar o contexto no qual o profeta Ageu exerceu o seu ministério. A própria Sociedade Bíblica nos ajudou, colocando aqui no rodapé, que se trata do livro de Esdras. Então, o contexto de Ageu é o livro de Esdras. E vamos lá rapidinho, porque é bastante interessante. Lá a coisa está bem condensada, e aqui o profeta Ageu, no capítulo 1, ele vai abrir o que lá em Esdras ele cita em 2 versículos. Vamos lá então em Esdras, capítulo 4.
Esdras capítulo 4, versículo 24, é o último versículo do capítulo 24, diz assim: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Eles se dispuseram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com ele os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então, o capítulo 5, versículo 2 aqui, que é o segundo versículo, ele já mostra o final do capítulo 1 de Ageu, já mostra o resultado da ação do profeta, da pregação do profeta. E o versículo 1 mostra o início. Então, Esdras registra só que eles profetizaram, eles admoestaram o povo, eles repreenderam o povo, e no versículo 2 já veio o resultado dessa repreensão. Então, nós vamos ver lá em Ageu o que foi dito, né, ao povo, ao governador, ao sumo sacerdote, que levaram eles a voltarem a edificar a casa do Senhor. Então, o problema consiste aqui, no versículo 24, quando ele diz assim que, do capítulo 4, versículo 24, cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, entre o começo do versículo e o final do versículo 24, entre o cessou e o começou, passou-se um período, segundo os estudiosos, de 15 a 16 anos. Então, entre o começo do versículo 24 e o final do versículo 24, passaram-se aproximadamente 15 anos, entre a obra ter parado e depois ter recomeçado. Ainda sobre o contexto, então, trata-se da questão pós-exílio. O povo de Israel, por causa da sua desobediência, o Senhor o disciplinou, se tratando aqui do reino do sul, Judá, e o levou cativo à Babilônia, onde eles passaram 70 anos. Quando acabou esse período de 70 anos, o Senhor levantou o imperador Ciro, que deu uma ordem para que o povo de Israel voltasse para Jerusalém e voltasse a edificar o templo. Então, veio uma ordem de Ciro para que o povo voltasse e reedificasse o templo. E eles começaram essa obra. Isso está relatado aqui no capítulo 3, no capítulo 4 de Esdras. No capítulo 3, eles colocaram o primeiro altar. No capítulo 4, no próprio capítulo 3, eles já lançaram os fundamentos, lançaram a pedra angular, lançaram os fundamentos do novo templo, e no capítulo 4 registra as perseguições, as adversidades que o povo de Deus começou a ter em função desta obra, né? Então, os adversários que lá estavam começaram primeiro tentando se juntar a eles para construir o templo. Aí o povo disse, não, nós não queremos. Depois, eles alugaram pessoas para ficar, usando um linguajar, né, ficar apurrinhando o povo, né, na construção. Também não surtiu efeito. Até que eles mandaram uma carta para o rei da época, que já era o rei Artaxerxes, e argumentaram que a nação de Israel antigamente tinha sido uma nação poderosa e que, se ela se tornasse a edificar o templo, isso ia ser um perigo. Então, o rei solta um decreto, solta uma ordem, o rei Artaxerxes, dizendo: parem a obra. Então, já tinham lançado os fundamentos, já tinham colocado o altar, e o povo, o governador, o sumo sacerdote e o povo param a obra. E o tempo foi passando. Então, chegou-se a aproximadamente 15 anos. Então, vamos lá voltar para Ageu,
E agora nós vamos ver o que o Senhor Deus vai dizer ao seu povo. O que o Senhor Deus vai dizer ao seu povo em relação a essa obra que está parada. Então, versículo 1 nós já lemos, o Senhor Deus se dirige, através do profeta, primeiramente à liderança, ele se dirige ao governador, que é o Zorobabel, e também ao sumo sacerdote, que é o Josué, e traz a seguinte mensagem, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A maneira como o Senhor aqui se apresenta ao seu povo nos chama a atenção. Ele não diz assim, o meu povo. Ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo. Quem é filho aqui, todos nós, né? Mas quem é pai, né? Quando você vai chamar seu filho a atenção, ou vai conversar com o seu filho, quando você diz assim, meu filho querido, então o filho já diz assim, pô, a conversa vai ser boa, né? Quando ele diz assim, chama pelo primeiro nome, aí o filho já fica, quando o pastor Raimundo diz assim, Mateus, aí o Mateus, né? Quando ele chama, pô, sabe que o negócio é, quando ele diz, Mateus. Quando o pai chama pelo nome completo, então o negócio é seríssimo, né? Mateus, não, então no caso, meu caso, Josué Brito Moura. Aí Josué já vai pensando numa desculpa, já vai pensando em alguma coisa para falar, porque o negócio é sério. Então, o Senhor carinhosamente chama o seu povo, muitas vezes dizendo assim, o meu povo, né? Minha nação. Mas aqui ele fala aos seus governadores, fala ao governador, fala ao sumo sacerdote, dizendo assim, este povo. Então, o que vem depois não é uma boa conversa. O Senhor Deus vai puxar a orelha do seu povo. Ele permanece o seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Deus vai chamar a atenção do seu povo. E ele diz assim, esse povo anda dizendo o seguinte, ainda não veio o tempo de edificar a casa do Senhor, né? Ele diz assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Uma das coisas que nós devemos ter sempre em mente em relação ao Senhor Deus é que Ele é onisciente, né? Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então, por mais que a gente viva ali como se nada tivesse acontecendo, o Senhor Deus sabe não só os nossos pensamentos, mas sabe o que a gente fala. Se sabe o que a gente fala, se sabe os nossos pensamentos, imagina saber o que nós falamos. Então, o Senhor Deus sabe da nossa história. O provérbio diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Certa vez, falando sobre o seu povo no Egito, ele disse assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Então o povo estava passando por aflição e ele diz assim, olha, eu estou vendo. Quando ele se apresenta a Moisés, ele diz assim, eu tenho visto a aflição do meu povo. Por outro lado, de forma negativa, no deserto, ele diz assim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel.
Vai ver quando ele diz assim, quando ele quer pesado, ó, filhos de Israel. O outro ele diz assim, eu tenho visto a aflição do meu povo. Agora ele diz assim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor está a par de tudo aquilo que nós pensamos, falamos, discutimos, reclamamos, o Senhor sabe. E no caso de Ageu, ele está dizendo assim, esse povo anda dizendo que não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Alguns estudiosos falam que possivelmente alguma interpretação errada das Escrituras, ou Daniel, ou o próprio Ezequiel, tenha levado o povo a pensar que, uma vez parado a obra, já se passou um determinado tempo e ainda não é o tempo. O interessante aqui é que o profeta Ageu, ele se preocupa em datar, em fazer referência a meses, a dias. Então, ele diz que a palavra veio no mês sexto, no primeiro dia. Se nós considerarmos que ele está em mente o calendário judaico, o calendário religioso judaico, que é um calendário, como é que ele chama? Luno-solar, que envolve a lua e o sol, né? Então, o nosso calendário é um calendário gregoriano, que só leva o sol, a referência do sol, né? Então, o nosso ano é marcado pelo tempo que a Terra dá uma volta em torno do sol. Já o calendário judaico, ele levava em consideração as duas coisas: a rotação da lua em relação à Terra e a rotação da Terra em relação ao sol. Mas, se nós considerarmos esse calendário, esse mês, o mês sexto, acho que o nome dele é Ilail, ele corresponde aproximadamente aqui a metade do ano, né? E ele corresponde para o nosso calendário como se fosse o mês de dezembro. Acontece em julho e agosto, mas para nós, assim, para termos a ideia, é como se fosse o mês de dezembro. E você já sabe como é que é dezembro para nós, né? Mês de balanço, mês de pensar o que foi feito no ano, né? E justamente nessa época vem essa mensagem dizendo, olha, vocês andam dizendo isso. Vocês andam dizendo que ainda não chegou a hora de construir a minha casa, de voltar a construir. Versículo 3, ele diz assim, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, na primeira mensagem, no primeiro contato do Senhor com o seu povo, com o governador, com o sumo sacerdote, ele argumenta o seguinte, vocês andam dizendo que ainda não chegou o tempo. De novo, aí no segundo contato ele diz assim, por acaso é tempo de vocês cuidarem da casa de vocês, de arrumarem a casa de vocês, de deixarem a casa de vocês bonitas, e a minha casa ficar em ruínas? Vocês dizem que ainda não chegou o tempo, e eu pergunto o seguinte, acaso é tempo de vocês cuidarem do que é de vocês e não cuidarem do que é meu? O Senhor, ele vai repetir esse argumento, né? Que ele está colocando aqui no versículo 4, ele vai repetir lá no versículo 9. Então, o Senhor vai dizer, versículo 9, esperaste muito, esse que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, ela permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa.
Então, o Senhor está repetindo o argumento dele. Só que agora já não é mais em forma de pergunta, em forma de afirmação. Ele está dizendo, vocês estão cuidando, vocês estão se apressando em cuidar primeiramente da casa de vocês, de reconstruir a casa de vocês, e estão deixando a minha casa de lado. Por que eles estavam deixando de lado? Eles pensavam o seguinte, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo. Enquanto isso, eles iam cuidando da casa deles. Então, versículo 4, ele diz assim, versículo 5, né? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então, o Senhor vem dizendo, olha, vocês dizem isso, vocês andam dizendo isso não é assim, é momento de edificar a minha casa, e eu quero que vocês façam uma coisa agora, olhem o seu passado, olhem esses anos que estão passando, veja o que tem acontecido. Versículo 6, ele diz assim, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Isso ele vai repetir em outras palavras no versículo 10, no próprio versículo 9 que nós lemos, mas também no versículo 10, no versículo 11. No versículo 10 ele diz assim, por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ele diz assim, olhem o seu passado. Por duas vezes ele diz assim, olhe o seu passado. Veja, em vez de você não estar tratando de edificar a minha casa, você está tratando da sua casa, você está tratando das suas coisas, você está plantando, você está colhendo, você está se alimentando, mas não tem sido o suficiente. Ele diz assim, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se saciam, se vestem, mas não se aquecem. Considerem isso. Olhem isso. Vejam o seu passado. Dizem que quem vive de passado é museu, né? Mas nas Escrituras, ou na nossa própria vida, de vez em quando nós temos que olhar o passado e ver, principalmente nós, ver o agir de Deus. O Senhor Deus diz aos Coríntios, por exemplo, que as coisas que sobrevieram a Israel, sobrevieram para o nosso exemplo, para que olhamos e temamos. No Café Teológico, esses dias, muito tem se falado da lei da causalidade, né? Se nós agirmos igual, se fizermos a mesma coisa, o efeito vai ser o mesmo. Se desobedecermos a Deus como o povo de Israel o fez, o Senhor vai pesar a sua mão sobre nós da mesma maneira. O povo de Deus é um só. Considerai o vosso passado. Se só nesse período de 15 anos aproximadamente, Israel olhasse e percebesse que Deus está aplicando disciplina, está aplicando correção ao seu povo, já era para pensar. Imagina se eles olhassem um pouco mais para trás, voltassem um pouco mais na história de Israel e vissem que essas coisas que o Senhor está dizendo aqui, Ele disse lá quando estabeleceu a lei. Ele disse assim, se vocês me obedecerem, vocês vão ter o melhor, mas se vocês me desobedecerem, forem contra mim, eu vou ser contra vocês. Vocês podem até estar fazendo algo que é lícito, algo que é correto, mas lembrem-se, a minha vontade tem de prevalecer. Então, o Senhor Deus, em 2 blocos, Ele vai
falar a mesma coisa: considerai o vosso passado, vejo o que vocês estão fazendo, eu estou sendo contra vocês, e o resultado que vocês têm colhido não é o resultado esperado. Por quê? Porque vocês têm dado prioridade à sua vida, a edificar a casa de vocês, e não têm edificado a minha casa. Olhe, minha casa está em ruínas. Havia um tempo em que o Senhor Deus queria isso, que essa casa ficasse em ruína, para que aqueles que passassem por Jerusalém vissem que a mão do Senhor fez aquilo. Mas agora era momento de edificar o templo. Versículo 8, eu vejo como emblemático no capítulo 1, porque o Senhor vai deixar bem claro aquilo que Ele quer que o seu povo faça. Ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Semana passada o pastor estava falando sobre só lhe deu glória, né? Glória somente a Deus. O Senhor, né? Aquilo que nós vamos falar aqui parece até, se a pessoa não é cristã, né? Se não é temente a Deus, vai pensar assim: poxa, que Deus egoísta. Mas o Senhor não admite repartir a glória dele com ninguém. Há uma história em Israel que nos dá uma ideia do que é isso, né? Os irmãos devem estar lembrados da história de Elias, né? E a viúva de Sarepta. Foi até citada pelo Senhor Deus, né? Ela está lá em Reis, né, capítulo 17. Então, o Senhor manda Elias para a cidade de Fenícia, manda a casa dessa viúva, e ele diz assim: eu vou ordenar a essa viúva que ela te sustente. Deixa eu ver aqui onde eu posso ler que faça sentido, né? Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado. Não, aqui não vai dar, então deixa eu ler tudo, né? Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, só tem esse pouquinho de comida. Eu vou fazer a comida para mim e meu filho, depois nós vamos morrer, né? Estava na época de uma seca terrível. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Então ele disse assim: ó, só tem esse pouquinho? Tu vai fazer um bolo primeiro para mim. Eu vou comer e depois tu vai fazer um bolo para ti. Só tinha um bolo, só tinha material para fazer um bolo. Nem algo assim, né, que pode até chocar, né? Então o profeta chegou lá: olha, a viúva disse: eu só tenho isso. Aí ele disse assim: me dá.
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então o profeta disse: olha, me dê, o Senhor vai fazer com que não falte comida para ti, até que o ambiente se torne propício. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então, veja, o profeta aqui, representante de Deus, ele disse assim: eu quero exclusividade. Primeiro, eu, depois, você. Mas só dá para um. Primeiro, eu, depois, você. O Senhor Deus vai te abençoar, né? Lá em Ageu, o Senhor Deus está dizendo a mesma coisa para o povo. Ele diz assim: ó, primeiro, eu, depois, vocês. Primeiro a minha casa, depois a casa de vocês. Fazendo a minha casa, eu vou me agradar dela, serei glorificado. Depois, vocês vão ser atendidos. Os jovens aqui tinham um grupo Servos Inúteis, eu não sei se eles ainda têm. Né? Tem mais não, né? Eles pegaram o título lá da passagem do Senhor que fala do servo inútil. Né? O Senhor Jesus, né, conta: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Então, ele diz assim: o escravo, a função dele é agradar primeiro ao seu senhor. Então o escravo passou o dia trabalhando, né? O patrão chegou. Será que ele vai pensar assim que eu estou cansado e tal? Não. Ele diz assim: ó, prepara a minha comida, me serve, espera eu me satisfazer, depois tu. Aí o Senhor Jesus disse assim, né? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, falando aos discípulos, nós, depois de haver tudo quanto vos for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Então, o seu Senhor não vai dizer assim: poxa, meu servo passou o dia trabalhando, deixar ele comer primeiro. Mas, primeiro, eu vou comer, vou me satisfazer, sim, depois tu. Né? Isso não parece assim muito egoísmo, né? Não, para o Senhor Deus não. O Senhor Deus é perfeito, o Senhor Deus é bom, o Senhor Deus é justo. E Ele diz para nós: primeiro, eu, depois, vocês. E o povo sabia disso. O povo, quando voltou, em vez de cada um cuidar da sua casa, o que eles foram fazer? Foram cuidar de fazer a obra de Deus. Foram cuidar de edificar a casa. Só que veio um decreto do rei dizendo: para. E eles aproveitaram, vamos assim dizer, essa situação. Está tudo parado, então vamos cuidar da nossa vida, né? Não dá para construir, tem um decreto. E começaram a cuidar das suas vidas, né? Vocês já perceberam que a gente está passando dias assim também? Há uma pandemia que está nos obrigando a tomar atitudes que afetam a obra de Deus. Que nos deixou em casa por uns 2 meses, no mínimo, isolados. E o que nós fizemos nesse tempo de isolamento?
Alguns, é claro, trabalharam home office, mas outros, o que fizeram? Vamos cuidar dos nossos próprios interesses. Alguns foram maratonar séries até enjoar, cada um cuidando dos seus próprios interesses. Alguns, né? Então o Senhor Deus diz assim: subi ao monte, versículo 8, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Povo de Israel, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, vocês vão continuar a colher aquilo que vocês colheram até hoje. Pouco não satisfaz. Eu sou contra vocês. Arrependam-se. Voltem a priorizar a minha vontade. Voltem a me considerar como primeiro, né? Quando a gente olha, por exemplo, né, a questão do comer, versículo 6, comer, beber e vestir, do que a gente lembra? Vocês já lembram de algum outro profeta falando sobre o comer, o beber e o vestir? Dizendo assim: não andeis ansiosos dessas coisas. Não sejam como os gentios. Eles ficam preocupados com isso. Vosso Pai Celeste sabe que precisais dela. O que deveis fazer? Procurem o reino, meu reino, em primeiro lugar. Meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus falando no Sermão do Monte. Pulando para a reação do povo, no versículo 12, né? Então, o Senhor argumentou com o seu povo. O Senhor disse o que estava acontecendo, disse assim: vocês têm que priorizar, voltar a priorizar a minha vontade, a minha edificação, e vamos ver qual foi a reação do povo. Versículo 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, o povo atendeu à repreensão do profeta. Tanto o governador, como o sumo sacerdote, como o povo, né, atenderam. Versículo 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, o povo atendeu à voz do Senhor, atendeu à repreensão do profeta, e houve correção. O povo voltou a edificar a casa do Senhor. Passaram-se 15 anos. O povo foi exortado, o povo foi repreendido e o povo voltou a edificar a casa do Senhor. Propositalmente eu pulei o versículo 13, porque o Senhor adverte o seu povo, o Senhor repreende o seu povo. Na medida em que o seu povo atende à repreensão do Senhor, o Senhor agora conforta o seu povo, o Senhor anima o seu povo, dizendo: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor.
Veja, o povo, não era só que uma questão de voltar a edificar, havia um decreto, havia uma lei que dizia que não deveria ser novamente edificada a casa, e o Senhor está dizendo, vocês têm que edificar, e o povo diz, nós vamos edificar, e o Senhor Deus diz assim, quero dizer uma coisa para vocês, eu vou ser convosco, eu sou convosco, eu sou convosco. Essas palavras fazem ecoar em outros textos das Escrituras, e eu quero salientar só um dos que eu peguei aqui. Está lá em Hebreus, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Se o Senhor é por nós, que me poderá fazer o homem? Os discípulos, eles entenderam bem isso. Quando veio o governador dizendo assim, vocês vão parar de falar no nome de Jesus, ele disse, jamais. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar a falar, vocês vão ser mortos. Antes importa obedecer a Deus. Então o Senhor Deus conforta o seu povo nesse momento onde eles têm que voltar a edificar, têm que confrontar o decreto do rei. E o Senhor Deus diz assim, eu vou ser convosco. Como eu falei, né, o Ageu gosta muito de datar, né, de colocar dias, né? Entre o versículo 1, que é o começo da exortação, repreensão, até o versículo 15, que é o momento onde se dá, 14, 15, onde se dá a correção, onde o povo de fato muda, bota a mão dizendo assim, vamos, passaram-se, quem é bom de conta aí? Primeiro dia, versículo 15, 24º dia, passaram-se 24 dias. Entre o profeta exortar o povo e o povo agir. 24 dias. Infelizmente, às vezes isso é mais rápido. Um dia, 2 dias, você, diante de uma repreensão da parte de Deus, você muda, você toma atitudes, você age. Às vezes, demora. Às vezes a palavra de Deus fica martelando em nosso coração, em nossa consciência, na nossa mente, dizendo, você tem que voltar, você tem que voltar, você tem que priorizar a minha vontade, tem que buscar em primeiro lugar, eu sou prioridade, e a gente fica resistindo. Como disse o Senhor Deus, o Senhor Jesus para Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Porque se nós somos do Senhor, Ele vai nos apertar, Ele vai nos disciplinar, Ele vai agir, Ele vai mandar seca, Ele vai nos levar para o deserto, até que eu mude, até que eu diga, o Senhor é o primeiro, outro bem não possuo senão a Ti, Senhor.
Paulo diz aos Coríntios não, aos Gálatas, né? Caminhavas bem. O que ocorreu para que vocês mudassem, dessem um passo atrás? Era para vocês estarem comendo carne, eu tenho que dar leite de novo para vocês. Vocês corriam bem. Então, na nossa vida cristã, o que acontece às vezes, né? Nós começamos a vida cristã, a caminhada cristã, com todo o ímpeto, com toda a força no Senhor, coragem, e no decorrer do tempo, às vezes, vão acontecendo algumas coisas em nossas vidas, que vai fazer com que a gente vá começando a cuidar dos nossos negócios, começando a voltar os nossos olhos para essa terra, olhando para este mundo, os cuidados desta vida, né? Então, nós vamos esquecendo que o Senhor Deus é prioridade, que a sua vontade é prioridade. E nós, às vezes, nem percebemos que o Senhor está nos apertando. Corta aqui, corta acolá, e a gente lutando contra Deus, contra o Senhor Deus. A vontade do Senhor tem que ser em primeiro lugar. Você pode perguntar, qual é a vontade do Senhor? A gente pode resumir, tem vários versículos aqui que eu anotei, mas sede santos, porque eu sou santo. Seja separado. Santo é, como o pastor nos lembrou sempre, santo é separado para Deus. Dedique-se a Deus. Sede santo, porque eu sou santo. O Senhor Jesus, Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso modelo, né? Ele diz: eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que me confiaste para fazer. Para o Senhor Jesus, a vontade do Pai era sempre prioridade. Certa vez, para encerrar, era hora do almoço, os discípulos tinham saído para comprar comida. Quando voltaram, viram conversar com uma mulher samaritana, ela tinha acabado de sair. Aí ele disse assim, eles disseram: mestre, vamos comer? Aí o Senhor Jesus disse: uma comida tenho que vós não conheceis. Aí eles ficaram pensando assim: será que alguém trouxe comida para eles? Enquanto a gente foi lá, voltou. Aí o Senhor Jesus, já sabendo, né, o que eles pensavam no coração, ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era hora do almoço, era lícito comer, mas estava vindo uma multidão de samaritanos, trazidos pelo testemunho daquela mulher, e ele ia pregar o evangelho para aquela multidão. Então ele diz assim: hora de almoçar, hora de pregar o evangelho. O que é prioridade? Pregar o evangelho. O Pai me chamou para fazer isso. Então, almoço depois. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para entender o que é prioritário, o que é a vontade de Deus, e o que é secundário, o que pode vir depois.